Enquanto dá o tempo aqui, irmãos, nós tivemos alguns contratempos por conta dessas inscrições, foi tudo feito online. Nós contratamos, né? É o mesmo pessoal que faz e administra o evento lá em Goiânia. Então, para os irmãos verem, né? A minha mãe fez inscrição, foi feita a inscrição da minha mãe e constou que ela tinha feito a inscrição. E quando chegou aqui, que foi pegar o crachá, não tinha crachá. Por quê? Porque o sistema diz que ela não fez a inscrição, não é? Tem um outro irmão aqui da igreja mesmo, a nossa igreja, recebeu no e-mail cadastrado confirmação da inscrição feita com sucesso. Ok, ele tem o e-mail, recebeu, dizendo que a inscrição foi feita com sucesso. A hora que chegou aqui, não tinha crachá e no sistema geral não constava o seu Hélio como inscrito na conferência. Então, foram problemas mesmo aí de ordem administrativa do próprio site, tá? A gente pede desculpa em relação a isso aí, que fugiu a nossa capacidade de controle aqui. Bom, já temos o tempo aqui, tá? O pastor Hélio está disponibilizando o sorteio de dois livros dele. Na verdade é um só, mas são 2 unidades. Uma comunhão eficiente, devocionais em Filemon. Então, os outros livros eu acho que lá em cima acho que não tem mais, né, Hélio? Acabou lá, né? Então nós só temos esses aqui. Então são 2. Então vai rodar ali. Precisa estar presente, ok? Torça. Vamos lá? Marcos Rodrigues, 190. Cadê? Muito bem. Mais um. Segunda unidade. Roda. Gilberto Silva, 166. Não está presente? Gira. Próximo. Gilmar Alves, 38. Ali, Gilmar. Esse livro está lá em cima, Arte Expositiva de João Calvino. E eu tenho esse livro, já li, é fantástico. Isso aqui complementa bastante a palestra que nós ouvimos agora há pouco do reverendo Augustus, tá? A Arte Expositiva de João Calvino, tem lá. Se você não for sorteado, vale a pena adquirir o livro. Vamos lá? (157) Valneira da Silva. Aê! Nada. Muito bem. Além das 95 teses, a vida, o pensamento e o legado de Martinho Lutero. Esse livro tem aí, tá? Esse livro tem aí na livraria. Vale muito a pena conhecer um pouco mais acerca de Lutero. Vamos lá? Cláudia Moura. Aí, acabou de dizer, eu não tenho sorte. E por último, pregação cristocêntrica. Foi indicado agora há pouco um guia prático e teológico para pregação expositiva. Então, sugestão, se você ganhar no sorteio esse livro, for sorteado, e não for um pastor, um pregador, eu sugiro que de repente você possa ler, estudar e aprender a ser um pregador expositivo. Beleza? Ok? Vamos lá. Sorteando.
Márcio Alex, 114. Está presente? Márcio, tá aqui. Muito bem. Amanhã à noite nós vamos sortear mais alguns livros, ok? Deus abençoe. Vamos cantar, irmãos? A nossa igreja aprendeu a cantar esse cântico há um tempo. É um cântico muito bonito, com uma letra muito profunda. É um cântico que foi produzido pela Hinologia da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma comissão de hinos, de música, e exalta a pessoa do Senhor Jesus. Então, se você não conhece a música e gostar, quiser aprender essa música, a gente pode ajudar, tá bom? Então, se você conhece, cante com o coração, cante bem forte. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Pastor Hélio. Pastor Fernando está aí? Pastor Fernando? Vem orar, pastor, por favor. Ore conosco aqui.
Oremos, irmãos. Pai querido, nós agradecemos o momento de adoração e queremos ouvir também a Tua voz, a Tua palavra, aquilo que há de ser exposto pelo nosso irmão pastor Hélio. Deus abençoa a sua vida e que as palavras dos lábios dele representem aquilo que é a Tua vontade, a Tua palavra, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Quero saudar os irmãos mais uma vez com a graça, a paz, a bondade misericordiosa do nosso Deus. Como é de costume, antes de pregar, então, é hora de fazer indicações, né? Eu gostaria de indicar 3 livros. O primeiro deles, não sei se vai aparecer ali, apareceu. Este livro esteve à venda ano passado na Fé Reformada em Goiânia, e sempre nós em Goiânia procuramos disponibilizar livros que os pastores que vêm de longe não trazem as suas esposas, possam levar um presentinho para elas, né? E o melhor presente que a gente imaginou para ninguém sair da livraria é livros. Então sempre disponibilizamos livros que têm como público-alvo as mulheres. E o ano passado este livro estava lá e eu dei de presente para minha esposa. E ela está lendo esse livro. E eu acho que ela está gostando, porque quando ela não gosta, ela não comenta. Mas quando ela gosta, ela comenta todas as vezes. E este livro, de todos os que eu dei para ela, é o que ela tem comentado mais. Então, se você é pastor, está aí a dica. Leva para sua esposa, vamos ver se ela vai comentar o livro. São biografias de mulheres de fé, vale a pena. O outro livro, eu acho que é esse aqui primeiro, o Sermão Cristocêntrico. Ele é companheiro do próximo que virá a seguir, que é o Pregação Cristocêntrica. É do pastor Bryan Chapell. Ele trabalha sobre a pregação expositiva. Tem sido o autor preferido dos pregadores expositivos, principalmente dos professores de homilética do seminário. O seminário de Goiânia, eu sou professor de homilética. Ele então publicou esse aqui como complemento do anterior, sobre o Sermão Cristocêntrico. Ele esteve conosco num dos encontros da Fé Reformada, e foi a sensação, a forma tranquila, simples, clara com que ele expõe a palavra. E esse é o segundo livro traduzido em português sobre pregação expositiva do Dr. Bryan Chapell. O primeiro deles, então, que é o Pregação Cristocêntrica. Eu ganhei esse livro de presente de um aluno como forma de gratidão por ter sido... Lá no seminário a gente fala o orientador, mas eu acho que é o desorientador do rapaz que vai apresentar uma dissertação no final do curso. Em gratidão, ele chegou depois da aula e me deu esse livro. Pastor, eu gostaria de dar esse livro de presente para o senhor. Não conhecia. E eu li rapidamente, e agora é o livro texto que todos os alunos do seminário têm que ler para a pregação expositiva. Se você quer dar um bom presente para o seu pastor, usando a fala do reverendo Nicodemos, incentive o seu pastor a pregar expositivamente. Eu gostaria de falar para você que este aqui é o primeiro e o melhor incentivo que você pode dar. Depois da Bíblia, é claro, que tem que pregar a Bíblia. Esse livro fala muito e fala muita coisa boa a respeito de pregação expositiva. E é sempre bom dar um bom presente para o seu pastor. O dia do pastor está vindo por aí, aniversário dele, pregação expositiva na cabeça. Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Eu vou ler até o verso 5, mas eu quero expor para os irmãos só os versos 3 até o verso 5. A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus bondoso, Senhor de todos nós, pastor das nossas almas, nós entramos na tua presença em oração para adorar o teu nome, reconhecer a tua soberania e a tua majestade, mas principalmente o teu amor bondoso para conosco, por cada um de nós, através de Jesus Cristo. Queremos, Senhor Deus, bendizer o teu nome, queremos elogiar as tuas obras uns para os outros e para o mundo, a fim de testemunhar que Jesus Cristo é Senhor, é o nosso Senhor, o Senhor de cada um de nós. E por ler a tua palavra e meditarmos no seu ensinamento, o teu Espírito venha nos conduzir, iluminando nossos caminhos, nossas palavras, nossa meditação, o nosso estudo e o nosso estar aqui na presença do Senhor. Vem, Senhor Deus, levantar e estender as tuas mãos sobre nós para nos abençoar. Vem falar ao nosso entendimento e também à nossa alma. Vem, Senhor Deus, encher-nos do teu Santo Espírito que alegra a tua igreja. E vem, Senhor Deus, marcar as nossas vidas de tal forma, de tal modo, que toda honra, toda glória sejam dadas a ti, na igreja, por meio de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém, Senhor Deus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que a Reverendo Augusto citou agora há pouco, ele foi pastor de uma única igreja, a Capela de Westminster, em Londres, por 40 anos. Antes disso, ele havia sido médico e ele assumiu o pastorado daquela igreja logo depois do término da Segunda Guerra Mundial. A primeira exposição bíblica que ele fez para aquela igreja foi uma exposição de 2 Pedro, com o título de Fortalecendo a Fé dos Irmãos. E ele pregou por muitos anos, são famosos no nosso meio as citações de quanto tempo ele demorou para expor Romanos. Quem já comprou a coleção de Romanos, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ocupa esse púlpito aqui, deve cair mais um pouco para fora, de tão grande que é. Ele gastou 13 anos para expor às quartas-feiras o livro de Romanos, e gastou quase 6 para expor Efésios na sua igreja, que lotava para ouvi-lo, uma igreja bem tradicional e antiga naquela cidade. Quando tinha mais de 30 anos de ministério, ele disse que ele achava que já tinha pregado sobre tudo nas Escrituras. Então ele sentou-se no seu gabinete preocupado com qual o próximo sermão ele iria pregar, e ele disse que veio à sua mente algo que lhe tocou, lhe pesou profundamente. Ele disse que se lembrou da cruz. Então ele começou a fazer exposições bíblicas sobre a cruz. Essas exposições foram transformadas em um livro, que eu acho que não foi traduzido para o português, não me lembro de vê-lo em nenhum lugar à venda, mas que ele publicou no início da década de 70, no final da década de 70, e ele tocou mais uma vez a sua igreja e o mundo que o ouvia a respeito das suas exposições. Ele disse na abertura dessa série que quando nós acharmos que já pregamos tudo, é hora de nós voltarmos e falarmos sobre a cruz. E eu gostaria de falar sobre a cruz nessa noite, para os irmãos, porque o texto de Gálatas, ele nos coloca diante de uma igreja e de pessoas que precisavam tomar uma decisão diante da cruz e em face da cruz, que era amá-la e abraçá-la, ou detestá-la e abandoná-la de vez. A palavra que chama a atenção na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, é quando Paulo questiona quem vos fascinou, perante cujos olhos Cristo foi lhes exposto como crucificado, que introduziu um outro evangelho, que de boa nova não tinha nada, porque não trazia perdão, mas trazia lei, legalismo, trazia nova escravidão sobre a vida das pessoas. Nós precisamos abraçar a cruz ou abandonar a cruz, porque as igrejas modernas,
o mundo moderno, estão fascinados por algo na mensagem da igreja que não é a cruz. Eu ainda era seminarista quando nós recebemos a visita de 2 moças metodistas norte-americanas que estavam conhecendo o Brasil e apareceram lá em Goiânia. Elas eram membros de uma igreja há mais de 20 anos e elas disseram que em 20 anos o pastor delas não mencionou o arrependimento dos pecados, o sacrifício de Jesus Cristo uma única vez pregando todo domingo na igreja. E o Brasil está caminhando na mesma direção. As pessoas estão abandonando a pregação do Evangelho. Em Goiânia, nossos alunos são incentivados pelo professor de liturgia do culto e teologia do culto a visitarem igrejas e trazer um relatório do que eles assistiram no culto. E muitos deles trazem um relatório de que na igreja que eles foram, nem sequer momento de contrição existe no culto mais. E eu me lembro um dia, quando uma pessoa, um líder da igreja, um líder importante da igreja, chegou para mim e perguntou: por que tem momento de contrição na liturgia da igreja, pastor? A gente passa a semana toda tendo que enfrentar patrão enjoado, tendo que atender cliente que é chato, lutando para pagar nossas contas, e quando a gente chega na igreja, ainda temos que nos lembrar que somos pecadores diante de Deus. Tira isso da liturgia da igreja, pelo amor de Deus, pastor. E daquela época em diante eu comecei, em vários momentos, passar a explicar os pedaços da liturgia para a igreja. Por que tem momento de contrição? Por que tem prelúdio? Por que tem pós-lúdio? Por que tem edificação? Por que tem louvor? Por que nós chamamos tudo isso de adoração? E é interessante, lendo a respeito dessas coisas, eu aprendi que nós temos prelúdio, não é porque é bonito, é bacana, pode usar o coral, mas nós temos prelúdio para que nós saibamos que quando entramos aqui, Deus já estava sendo adorado pelos anjos e por todas as outras igrejas em outros fusos horários naquele mesmo momento. E quando nós terminamos o culto, nós temos pós-lúdio, não é para que o som da música dê uma abafadazinha ali naquele zum 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 da conversa dos irmãos, mas é para que nós saibamos que quando sairmos, o Senhor continuará sendo adorado eternamente. E a cruz é o principal elemento que nos lembra a respeito da nossa salvação. A cruz triste, cheia de marcas do sofrimento, sempre será a mensagem central do Evangelho. Romanos capítulo 4, versículo 25, o último versículo antes daquele famoso texto que nós sabemos de cor, que é Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, e tudo aquilo que nós já sabemos de cor. O versículo 25 diz que Cristo morreu pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A mensagem da cruz, associada à mensagem da ressurreição, é o centro do Evangelho, por isso tem que estar no centro da nossa pregação. E como eu estou falando sobre a pessoa e a obra de Cristo, ajustando o nosso foco a respeito dessas questões, eu gostaria de, nessa noite, chamar a atenção para a cruz de Cristo aqui para todos os irmãos. Paulo chama aqueles crentes e chama também todas as pessoas a se voltarem para a cruz, para tomarem a decisão de abraçá-la ou rejeitá-la e por fim sofrer as consequências dessa rejeição no dia do juízo de Cristo. Por quê? Qual a razão disso? Porque a cruz é a única fonte da salvação para os homens. O que aconteceu na cruz? Em primeiro lugar, Paulo diz aí no verso 4, que na cruz Cristo se entregou por nós. A cruz é a maior revelação do amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus, sendo nós ainda fracos espiritualmente, moralmente falando, e sendo nós inimigos, rebeldes para com Deus e a sua palavra. Apesar de tudo isso, Deus nos amou. O amor de Deus por nós, ele é tão intenso e ele é tão imenso, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós naquela cruz, de modo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é tão imenso e é tão intenso, a ponto de entregar o seu Filho a uma morte sacrificial
por nós. Foi à morte que ele se entregou. Ele não se entregou a nada menos do que isso. E a morte é o local do total desamparo do homem na sua separação pecaminosa diante de Deus. Cristo assumiu a nossa morte. Por nos amar, Ele se entregou à morte no nosso lugar. Mateus capítulo 27, versículo 46. O Senhor Jesus brada na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, quando Deus cumpriu sobre ele o pagamento e cobrou sobre ele, cobrou nele o preço do pagamento dos nossos pecados, ele sentiu o peso da morte, não simplesmente como deixar de respirar, mas a morte como condenação, como separação entre o homem e Deus. Entregar-se, aqui no texto, no original, é um particípio aoristo ativo, onde a ação acontece antes do verbo principal, que é o verbo que vem depois, que é desarraigar-nos deste mundo perverso. Isso implica em dizer que sem a sua morte não poderia ter acontecido de maneira nenhuma a nossa salvação. É por isso que aquele filme, A Última Tentação de Cristo, é terrível nas suas implicações teológicas. Porque ele abre aquele filme, Martin Scorsese abre o filme dizendo: olha, não estamos aqui negando a divindade de Jesus, nós estamos simplesmente explorando a sua natureza humana. E aí eles pintam para nós um Jesus que é mais ou menos um esquizofrênico que não sabe o que é na vida. Se ele faz um milagre, ele tem crise de pânico e de ansiedade. Se ele pede para João Batista batizar, ele se reconhece pecador. E depois na cruz aparece um anjinho todo bonitinho dizendo: não, você já sofreu demais, deixa eu te tirar daí. E Jesus pergunta: mas é isso mesmo? Não é, já tá bom, pode descer. E ele tira os pregos, e Jesus desce e vai viver uma vida de adultério com Maria Madalena, com outra mulher. E aos 75 anos de idade ele encontra Paulo pregando em Jerusalém, e ele pega Paulo e diz: você está falando tudo errado. E Paulo diz: não importa, o que importa é o conceito. E Satanás se alegra porque ele, na sua última tentação, tirou Cristo da cruz. Mas ele não desceu da cruz. Hebreus diz que ele sofreu a ignomínia por nossa causa. Quando a Bíblia diz que Jesus não fez caso da ignomínia, nós não entendemos bem o que ele está querendo dizer. Jesus foi exposto à vergonha pública, vergonhosamente exposto à vergonha pública. Nós acostumamos ver os filmes de Jesus, ele com aquela fraldinha branca lá, de pendurado na cruz, mas não foi assim que ele foi crucificado. Ele foi crucificado nu, diante de todos os olhos, de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os soldados, de todos os príncipes da terra, de todas as crianças que passavam diante dele e diziam: olha que salvador de nada. Eu me lembro entrevistando uma adolescente de 12 anos para a pública profissão de fé. Ela escreveu um bilhetinho que nós pedimos para eles escreverem como foi a sua conversão. E ela escreveu: quando eu lia sobre Jesus na cruz, eu ficava com raiva e perguntava assim: por que ele não descia e não fazia cair raio, relâmpago na cabeça de todo mundo, e acabava de vez com toda aquela baboseira? E a própria menina de 12 anos respondeu, ela diz: depois eu entendi, foi porque ele me amava. Ele não desceu daquela cruz, ele não despejou relâmpago, ele não fez cair fogo do céu, porque ele me amava. Se ele descesse da cruz, ele não teria salvo a minha vida do pecado. Donald Castro escreve um livro chamado Escândalo, no qual ele trabalha vários textos a respeito da crucificação e da ressurreição de Jesus, e em um capítulo ele trabalha as 4 ironias da cruz em Mateus 27. Tudo aquilo que foi apresentado a Jesus como zombaria no capítulo 27 de Mateus, era tudo verdade, mas na boca do mentiroso, do hipócrita, a verdade também soa como mentira, principalmente quando ela vem com um tom de ironia. Mas tudo que era ironia para os homens era verdade de Deus. Por que Jesus não desceu da cruz? Ele não desceu da cruz porque ele nos amava.
Ele ficou lá, sofreu tudo, até a última gota, até o último momento, porque Ele nos amava. Essa que é a verdade. A cruz então é o símbolo do amor prático, verdadeiro, pelo fato de que Deus se entregou a nós naquela cruz. A cruz não foi algo casual ou acidental na vida de Jesus Cristo, pelo contrário, Ele nasceu à sombra da cruz. Sempre quando nós pregamos na época do Natal sobre a encarnação de Cristo, é sempre importante, é sempre necessário enfatizarmos que Jesus nasceu à sombra da cruz. Ele nasceu com este propósito, e Ele viveu com este propósito de nos libertar como rei, como sacerdote, como profeta naquela cruz, pregando a palavra de Deus, oferecendo-se e sendo oferecido por nós naquela cruz. Ele se entregou por nós naquela cruz. Os maiores beneficiários da cruz do Senhor Jesus Cristo fomos nós. Somos nós que o amamos e, arrependidos dos nossos pecados, entregamos nossa vida nas suas mãos. Em segundo lugar, versículo 4, diz que Ele não somente se entregou por nós, mas Ele se entregou pelos nossos pecados. Isso quer dizer que a sua morte foi expiatória. Quer dizer que Ele morreu para tirar pecados, expiar pecados da nossa vida. O aspecto expiatório da morte do Senhor Jesus Cristo é visto em todas aquelas referências que falam sobre o seu sangue que foi derramado por nós, que falam do seu sangue como o preço pago pelos nossos pecados na cruz. Romanos capítulo 3, versículo 25, um dos textos mais importantes da doutrina da justificação, e um dos textos mais complexos para a gente trabalhar homileticamente no sermão expositivo. A gente tem que ler bastante para saber como que é o fluxo daquele texto. Ele diz, sem pestanejar e sem rodear o toco nenhuma vez, que Jesus morreu e pagou as nossas dívidas através do seu sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7, trouxe-nos a redenção pelo seu sangue. Efésios capítulo 2, versículo 13, pelo seu sangue trouxe-nos para junto do Pai. E aí nós cantamos aquele cântico lindo, maravilhoso, de uma teologia até muito bacana, mas que tropeça na última frase: eu nunca, jamais saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente sabe o preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado por nós. Aí eu falei isso lá na igreja. O líder da equipe de cânticos me mandou um e-mail: pastor, mas a gente não sabe o que psicologicamente Jesus sofreu lá na cruz. E eu respondi: isso importa? Importa saber o que psicologicamente Jesus sofreu, sendo que a Bíblia diz, e Ele disse, está consumado. Ele pagou o preço. Mas só para satisfazer as pessoas mais curiosas, Isaías capítulo 53 diz que Ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Então eu sei também o que Ele entendeu psicologicamente do que Ele fez. Ele entendeu que o preço pago foi pago. Então nós na igreja mudamos a letra, e muita gente nos condena por causa disso. Nós tiramos a palavra nunca e colocamos a palavra sempre. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. O preço foi o seu sangue, a sua vida entregue, oferecida graciosamente por mim, por nós, por você. A sua morte, ela é vicária e é substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que estava preparada para mim, para você, para nós. Ao dizer que Ele morreu em nosso lugar, nós também dizemos que Ele morreu a nosso favor. O lucro da sua morte foi para nós. Marcos capítulo 10, 45, o texto diz que Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Voluntariamente Ele veio sob a mancha do pecado, segundo diz George Led.
penetrou em suas mais profundas trevas, compartilhou com os homens o seu terrível peso e pena. Ele se tornou gente como a gente para demonstrar seu imenso amor e nos dar uma nova vida. Tudo não sei nem como é que liga esse aqui. Som, voltou? Então vamos lá. A sua morte ela é substitutiva, ele morreu em nosso lugar, e nós cantamos isso, pois morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Ele não só morreu por mim, ele não só morreu por você, ele também morreu em nosso lugar. Mas se eu creio, então eu não morrerei, mas viverei eternamente com Ele, pois, conforme diz as Escrituras, eu morri com Ele, para também viver com Ele na eternidade. E Paulo então nos chama, abrace a cruz, ela é um instrumento da nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, nós temos paz com Deus, porque Cristo foi à cruz. Terceiro lugar, Cristo não somente se entregou, Ele não somente se entregou por nós, mas Ele se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Ao dizer que Ele morreu para nos desarraigar deste mundo perverso, a Escritura quer dizer que a sua morte foi redentora. Ele não somente fez a remissão dos pecados, mas Ele também fez a redenção das nossas almas. O que quer dizer que o seu efeito é nos livrar da condenação que o pecado traz sobre nós. O texto diz que Ele tirou para si, Ele removeu, Ele livrou, Ele levantou a cada um de nós da condenação. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra fala de algo que é arrancado e que se sacode para tirar a terra, a sujeira que está nele ali. Deus nos salva para si, para termos comunhão com Ele. Isso me lembra uma experiência que eu vivi no meu primeiro ano de ministério, e que a minha esposa não gosta muito que eu conto no púlpito, porque ela diz que é muito feinha de se contar, mas é mais ou menos assim, e é verdade, eu vivi aquilo. Quando eu fui pastorear a primeira igreja, o terreno da casa pastoral tinha 60 metros de fundo, e o pastor anterior plantou ali um mandiocal, e eu herdei aquela plantação de mandioca, comi mandioca o resto do ano sem ter que comprar na feira. E como na casa que eu morava na minha infância era um terreno muito grande, minha mãe plantava mandioca, ela ensinava para a gente a colher as mandiocas também, e ela dizia: olha, quando você está andando lá no mandiocal e você vê que a terra rachou ao redor do pé de mandioca, é a hora de colher a mandioca. E lá vai eu colher mandioca, mas eu não tinha experiência, era a primeira vez que eu ia colher mandioca sem a supervisão da minha mãe, e comecei a tirar a terra, e a mandioca era boa, era graúda, era forte, pesada, e eu estou lá tentando apanhar o meu primeiro pé de mandioca sozinho, e eu começo a ouvir uma voz que parecia que vinha do além ou do aquém, uma pessoa dizendo: sacude que sai, sacude que sai, sacude que sai. Eu olhava de um lado, olhava para o outro, não via ninguém, e estava ali lutando com aquele pé de mandioca, e a voz voltava: sacude que sai, sacude que sai. Quando pensa que não, eu olhei para trás, tinha uma mulher em cima do muro, rindo a valer de mim e dizendo: sacude, sacude aí. Então eu comecei a sacudir, né? E saiu mesmo. Fomos comer mandioca deliciosa aquele dia. O Senhor faz a mesma coisa conosco na salvação. Ele nos tira da perdição, e Ele nos sacode para limpar a sujeira da perdição que porventura queira vir atrás de nós. A sua morte é redentora, mas ela também é santificadora, porque ela nos arranca
deste mundo perverso, deste século presente, que, como nós vimos na pregação do reverendo Augusto, ele nos escraviza e ele nos carrega ao redor para longe de Deus. E eu lembro uma frase de A.W. Pink: ontem Deus me tirou da lama, hoje Deus está tirando a lama de mim. E a primeira vez que eu vi uma citação de A.W. Pink foi na boca do reverendo Jefferson, lá em Uruana, quando em 1988 eu ainda era seminarista e ele já era pastor. Deus está limpando as nossas almas. E como boa gente da teologia reformada, a gente sabe que ontem Deus, ele nos tirou da condenação do pecado através da justificação. Hoje ele está nos tirando do poder do pecado através da santificação. E amanhã ele nos tirará da presença do pecado através da glorificação. Mas tudo começa na cruz. A cruz de Cristo. O mundo é esse sistema que pensa e age de acordo com princípios e alvos de Satanás. Não queira ter as suas raízes presas ao mundo, pois ele passa e com ele todo o seu prazer. Abraçar o mundo, abraçar as coisas do mundo, os valores do mundo, é a mais insensatez, porque o que permanecerá somente aquilo que foi salvo pela cruz. O mundo só deseja seduzir, fascinar, conforme está escrito no capítulo 3. Uma outra tradução alternativa do capítulo 3 é: quem vos enfeitiçou, perante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Nós temos assistido aos lançamentos dos filmes sobre as crônicas de Nárnia, e tem sido uma alegria grata ver que, apesar da Disney e a Fox tentar mudar muito a história de C.S. Lewis, alguns dos princípios principais e bíblicos ensinados nas crônicas foram mantidos nos filmes, e aí enriqueceu o nosso repertório de ilustração de sermão. Mas tem um que ainda não foi filmado, e estão sempre dizendo que está sendo filmado, mas não sai, que é o volume 6, A Cadeira de Prata. A Cadeira de Prata é o principal, é o ponto alto das crônicas de Nárnia. Porque é quando a feiticeira que reaparece, ela prende o príncipe Caspian a uma cadeira. Enquanto ele estiver sentado naquela cadeira, ele só vai acreditar e fazer o que ela manda. Então Aslan busca a Gilda e o Eustáquio para ir lá libertá-lo. E a cena mais interessante, que eu só posso visualizar na minha imaginação, porque ainda não virou filme, é quando eles entram na caverna e encontram o príncipe Cáspio preso naquela cadeira. E eles querem libertá-lo, mas a bruxa aparece e tenta enfeitiçá-los para eles desistirem dessa tarefa. E ela diz o seguinte: o que vocês vieram fazer aqui? E solta lá um feitiço lá no fogo, com um cheiro, um perfume que inebria e faz adormecer, entorpecer os sentimentos, a racionalidade. Então ela diz: olha, não existe lá fora, não existe Aslan, não existe nada além dessa caverna. Tudo é o que vocês estão vendo aqui dentro. Mas tem um personagem que na Cadeira de Prata vai ter um papel importante, que é o brejeiro. E o brejeiro, ele: o que está acontecendo aqui? E ele vai lá e pisa na brasa e apaga o feitiço, e todo mundo volta ao normal. Ele fica com o pé queimado, mas ele diz: melhor o pé queimado do que a vida perdida. Então eles acordam e eles cumprem o desejo de Aslan de libertar as pessoas dali. A dor da cruz pendente entre o céu e a terra é quem nos livra do mundo perverso que não passa de uma caverna, onde não se vê Deus e nada mais. É preciso olhar para a cruz, é preciso ver claramente o que aconteceu lá. Disso depende toda a nossa vida. Sem a santidade da cruz,
ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mas em quarto lugar, Jesus Cristo não somente se entregou na cruz, não somente se entregou por nós, não somente se entregou para desarraigar nossa vida deste mundo perverso, Ele também se entregou para cumprir a vontade de Deus. Só lhe deu glória. Essa é a grande vitória da cruz. A vontade do Pai foi cumprida e ela produzirá os seus frutos eternos. Isso quer dizer então que a morte de Cristo na cruz, além de redentora, além de vicária e substitutiva, além de ser a nosso favor, ela é então propiciatória. Palavras que nós não estamos acostumados a lidar com elas, especialmente nos nossos púlpitos. A propiciação era exatamente a ação do sacrifício do Cordeiro no que diz respeito a Deus. Quando nós falamos do sacrifício do Cordeiro, precisamos entender os dois lados de uma mesma moeda. O sacrifício era expiatório e também era propiciatório. Ele era expiatório porque era para pagar o preço do pecado, mas ele também era propiciatório porque era para satisfazer a ira santa e justa de Deus contra o pecado. O Jesus que se entrega na cruz, que é o nosso sacerdote, é também o sacrifício. E toda vez que Deus olha para nós, Ele olha para nós através do mediador que propiciou a sua justa ira contra o pecado, se entregando graciosamente na cruz. No que diz respeito a nós, a morte de Cristo, ela é expiatória porque paga os nossos pecados. No que diz respeito a Deus, a morte de Jesus é propiciatória porque satisfaz a justiça e a ira de Deus contra o pecado. Por isso, a única forma de nos relacionarmos com Deus é através do mediador. E o mediador é Jesus. Aquele que nós vimos hoje pela manhã, que é Deus, é exatamente Ele que se oferece como intercessor e também mediador entre Deus e os homens. E é interessante ver isso nos escritos de Paulo, como por exemplo Romanos capítulo 8. Paulo diz no verso 26 que o Espírito intercede por nós, mas ele diz no versículo 34 que Cristo também intercede por nós. E assim como o Espírito é chamado de Paráclitos, advogado, Jesus também é chamado de Paráclitos, advogado. Aquele que nos salva, aquele que nos representa, aquele que nos media nas nossas culpas e na nossa condenação diante de Deus, livrando-nos dos nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados ofendem a Deus e nos separam dele. Mas a Bíblia também diz que por meio da cruz, aqueles que estavam longe foram agora aproximados pelo sangue de Cristo. Como que Deus vai condenar o pecado sem condenar junto o pecador? Através de um mediador. Deus cobra no mediador o pecado e derrama através do mediador a graça sobre aqueles a quem Ele deseja perdoar, nós. É interessante observar isso no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Essa foi a minha maior descoberta quando me propus a expor as 7 queixas de Israel no deserto, naquele livro que foi apresentado aqui. E agora que ele começou a ficar conhecido, já esgotou, tem que publicar de novo. Mas nas queixas de Israel no deserto, nós vamos descobrindo e percebendo o quanto que Deus vai conduzindo o povo de Israel no deserto para a percepção de que a forma correta de nos relacionarmos com Deus é através de um mediador. E Ele vai mostrando isso através de cada queixa, são 7. De repente, lá no final das queixas, Ele mostra que se Arão não oferecer um sacrifício, todos morrerão. Então Arão se apressa, ele prepara o sacrifício, e ele corre para o meio do povo, e na hora que ele oferece o sacrifício, todos que estavam antes dele morreram, mas todos que estavam depois dele sobreviveram. E lá no final, no capítulo 21, acontece o episódio da serpente. Então Deus diz para Moisés: levanta a serpente, todos que olharem para ela
serão poupados. E Jesus diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho será levantado. E o versículo seguinte todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque em último lugar, a morte de Cristo na cruz, ela é reconciliadora. Na cruz, diz Paulo em Efésios capítulo 2, Deus estava em Cristo, e também 2 Coríntios capítulo 6, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E 3 vezes em Romanos 5, Paulo usa a palavra alegrar-se, que é traduzida para nós por gloriar-se, na tradução Revista Atualizada. Gloriar-se ali não é ficar orgulhoso, mas é alegrar-se. Alegrar-se durante as próprias tribulações por causa da esperança da salvação. Alegrar-se na esperança que não se confunde. E lá no versículo 10 e no versículo 11, alegrar-se em Deus, pela realidade presente da reconciliação dos nossos pecados, efetivada, realizada, consumada por Jesus Cristo naquela cruz. Ali, na cruz, Deus estava em Cristo, oferecendo o seu perdão e a sua reconciliação com o pecador. De modo que, para que a nossa salvação se perdesse, era necessário que Deus fracassasse, era necessário que o Pai fracassasse, não nos elegendo, ou permitindo que Satanás, ou o pecado, ou qualquer coisa desfizesse a sua eleição. Era necessário que Cristo fracassasse, não cumprindo o propósito de pagar o preço dos nossos pecados na cruz, mas Ele foi crucificado. Era necessário que o Espírito Santo fracassasse, não vindo habitar em nós, mas o texto diz que o amor de Deus é derramado, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado, já foi dado, é o penhor, é o galardão, é o selo da nossa salvação. Através da morte de Cristo nós fomos libertos do julgamento, absolvidos de nossa culpa por causa do sangue derramado. Agora, muito mais do que temido, Deus pode ser amado por nós, com todas as nossas forças. Aleluia! Esta é a vontade do Pai, que nenhum dos que vêm a Cristo se percam, mas sejam redimidos, porque o preço que foi pago foi aceito. E eu me lembro, quando eu era pequeno, e meu pai chegava na hora do almoço, batia a mão no bolso e a gente ouvia o tilintar das moedas dentro do bolso dele. Nós éramos pequenos, ele tinha 1,82 m, eu tenho 1,77 m, nem cheguei na altura dele, mas naquela época eu era bem menor. E quando ele batia no bolso, a gente sabia, tem moeda. E nós juntávamos os 5 mais novos ao redor dele, tentando tomar aquelas moedas dele. Ele pegava, enfiava a mão no bolso, pegava as moedas, e quem conseguir pegar é dele. E a gente ia, e ele passava de um lado para o outro, pegava do outro lado. Então alguém tinha ideia assim, vai 2 numa mão e vai 3 na outra, que aí ele não consegue passar a moeda de um lado para o outro. E a gente separava então, e quando ele percebia que não ia dar, ele levantava a mão. E a gente olhava para cima. Sim, hoje não tem doce. E toda vez que eu me lembro dessa experiência com meu pai, eu me lembro desse versículo de João capítulo 6, que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. E eu ressuscitarei no último dia. É a promessa de Jesus. Então, a pergunta é a seguinte: Cristo fez isso por você, fez isso por mim, fez isso por nós, fez isso pela sua igreja. E eu me lembro daquele hino, número 270, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Não fuja da cruz, abrace-a. Paulo diz: longe de mim gloriar-me, alegrar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não feche os seus olhos para a cruz, contemple-a. Cristo nu, diante da indignação, diante da ignomínia, diante do opróbrio do mundo, mas Ele não tem vergonha, porque Ele te ama. E Ele diz: está pronto, está feito. Não ignore a cruz, receba. Ela é a sua salvação. Cristo se entregou nela por sua causa, para você, por você, para fazer com que você se tornasse filho adotivo do Pai eterno. João capítulo 1, versículo 12. Olhe para a cruz. Quando Zinzendorf, com 19 anos de idade, queria servir a Deus, mas não sabia como, ele contemplou aquele quadro Et Homo numa galeria. Embaixo do quadro estava escrito: morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? E ele viu aquela pintura de Jesus desfigurado, e ele se entendeu nela. E com 19 anos de idade, ele resolveu colocar a sua vida a serviço de Jesus. E foi na sua fazenda, ele era um homem rico, que os irmãos morávios vieram se refugiar, tomados de brigas, de apreensões, de dificuldades, como refugiados fugindo da guerra. E ali eles começaram a orar pedindo a Deus paz. E o movimento moderno de missões começou naquele lugar. Fiz tudo isso por ti, que fazes tu por mim? Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor e da sua cruz, que para nós é um instrumento, símbolo da nossa salvação. Não a cruz por si só, mas o que foi feito nela por nós e para nós. Por isso, Senhor Deus, se há entre nós pessoas cansadas, desanimadas, entristecidas, confusas quanto ao seu ministério, quanto ao seu chamado, quanto ao propósito da sua vida, achando que tudo o que tem feito, que tudo o que procura fazer não tem funcionado, traz à sua memória a cruz e Jesus, que é o único capaz de levantar o cansado, de fortalecer o desanimado e de impulsionar a vida daquele que não sabe mais o que fazer, porque Ele fez tudo por nós naquela cruz. Levanta a tua mão sobre este povo aqui reunido, abençoa o ministério, abençoa a vida, abençoa os relacionamentos, mas abençoe principalmente a sua fé depositada em Jesus e a sua cruz. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pastor. Pois bem, queridos, louvado seja Deus por Jesus Cristo, somente Cristo. Amém, irmãos? Bom, a livraria deve ficar aberta até as 22 horas e 30 minutos. Evidentemente, se você ainda vai pegar algum livro, você dê uma corrida lá. Eu queria, deixa eu ver aqui, no livro do Valdeci, o reverendo Valdeci deve estar chegando exatamente agora. Ele não vai vir aqui, obviamente, né? Amanhã de manhã ele tem uma palestra. Deixa eu só confirmar aqui. Amanhã cedo
Reverendo Tarciso, a centralidade de Cristo na pregação. Ele termina a sua mensagem e ele já vai ser levado direto para o aeroporto, porque ele precisa retornar para São Luís, e amanhã ele tem compromisso, então ele tem que estar lá amanhã mesmo. Na sequência, Reverendo Valdeci, graça e perseverança. Nós não combinamos com ele, mas eu acho que não vai haver nenhum problema. Juntamente com o pastor Hélio, amanhã à tarde, nesse horário de 4h30, podemos fazer uma sessão ali de autógrafos, né? Não sei se o pessoal pediu o seu autógrafo, Hélio. Mas tem gente aí que acho que não... Quantos dos irmãos não pegaram a assinatura do Hélio no livro? Irmão, você tem que pegar a assinatura do Hélio no livro, porque quando você lê um livro autografado, é a mesma coisa, mas está autografado, né? É autografado, tá bom? Então o Hélio vai ficar à disposição, tá bom? O Hélio vai ficar à disposição. O Reverendo Valdeci também. Então amanhã às 8h30 nós retornamos. Precisamos começar às 8h30 em ponto, por conta da sequência. E dar uma formação aqui para os irmãos. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Reverendo Hélio está convidado para retornar aqui o ano que vem, dias 23 a 26 de abril, para o segundo encontro da Fé Reformada. Ele precisa apenas fazer um ajustezinho lá, acertar um pequeno detalhe, mas está confirmado, digamos assim, 99% do Reverendo Hélio conosco aqui o ano que vem. O Reverendo Daniel Santos, é a área de Antigo Testamento, do Andrew Jumper, que é o nosso centro de pós-graduação na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde lá em São Paulo, no Mackenzie, está confirmada a presença dele conosco no ano que vem. Reverendo Hermes Steinmeier, também, esse já é bem mais conhecido, Reverendo Hermes vai estar conosco também, já confirmou presença. Estamos aguardando a possível confirmação ou não do Reverendo Ronaldo Lidório para o ano que vem também, nessa mesma data. Tema do ano que vem: a pessoa e obra do Espírito Santo. Então as pessoas têm bastante interesse, desejo de conhecer sobre esse assunto. Nós estamos dando aqui já de antemão aos irmãos para o ano que vem, tá ok? Então fiquem atentos. Muito provavelmente vocês todos que estão aqui, que fizeram a inscrição, vão receber uma notificação, um convite, por e-mail mesmo, esse e-mail que está cadastrado aqui conosco, tá ok, irmãos? Que Deus abençoe, uma boa noite, e vamos para a livraria. Endividem-se, como é que é? Isso, vamos nos endividar pelo reino, tá bom? Pelo reino.